Bom dia, inspiradores! Aqui é Rômulo Vieira e bom dia, Mauro André. Este é um podcast para empreendedores. Estamos em mais um programa que veio para levar memórias ao cognitivo das pessoas, especialmente aqueles que não teriam acesso aos melhores. Estamos também salvando no YouTube e no Spotify. Lá procure pelo Café com Inspiradores. Independente de onde estiver escutando ou assistindo, convide um amigo para formarmos essa grande corrente de empreendedores. E, por fim, nossos patrocinadores do podcast. Prata, seu templo de estilo e moda. São 17 lojas que, com preços democráticos, te atualizam no estilo jovem ou adulto. E-commerce e omnicanalidade. Mais de 400 mil clientes atendidos. Revendedores no mundo físico e afiliados no mundo digital. Seja bem-vindo ao templo de estilo e moda. lojasprata.com.br. E Medicalsan, desde 1994, a Medicalsan trabalha com as mais avançadas tecnologias e equipamentos estéticos. Há 25 anos investimos nossos esforços em atender profissionais da saúde e da beleza. O Brasil está ficando muito mais lindo e tecnológico, porque tem muita tecnologia embarcada da Medicalsan. Nessa manhã, do dia 3 de setembro, estaremos conversando aí com o homem que pensa no problema que ninguém pensa. Propriedade intelectual, autoral e industrial. O desafio de registrar patentes no Brasil. Bom dia, Mauro. Por favor, Bom aí da dia. introdução aí do doutor. Fique à vontade aí. Bom dia, Rômulo. Bom dia, doutor Cristiano Prestes Braga, meu amigo. Bom dia, galera que está nos acompanhando. É uma enorme satisfação te receber aqui, doutor Cristiano. Sem dúvida, uma das maiores autoridades no Brasil, né? Com ênfase em propriedade intelectual, marcas e patente, é coautor de 6 livros e, poxa, é um ser humano incrível que vai nos levar a outro nível de entendimento aí nessa manhã. Doutor Cristiano é um grande amigo nosso, parceiro aqui também, é uma pessoa que nos ajudou muito no início lá, quando a gente precisou registrar as marcas, a gente não sabia que bicho era esse, né? E aí, Deus é tão bom que bota pessoas certas no nosso caminho e as melhores, né? E, Cristiano, queria que tu falasse um pouquinho pro pessoal aí da tua história, para a gente poder, como o Rômulo sempre fala aí, colocar a galera na mesma página, né? E principalmente o que te levou a estudar Direito e também depois de especializar nessa área de propriedade intelectual, que é algo tão específico, né? Que é algo tão peculiar aí para a gente poder, junto, evoluir aí e começar a caminhar contigo nessa manhã. Legal, Mauro. Bom dia, Rômulo. Obrigado aí pela oportunidade, né, de estar nesse projeto muito bacana, né, principalmente com o time, né, de profissionais que já passou até agora aqui, que eu acompanhei todos eles, foi tudo fantástico, né? E casa muito, né, com a profissão que eu tenho hoje, com a atividade que eu exerço hoje, né? Então, na aula passada ali, inclusive, né, na live do professor Rui, né, ele falava muito sobre inovação, tríplice hélice, enfim, tudo que envolve hoje a parte que eu estudo, né, que é a inovação e propriedade intelectual. Bom, eu estou formado desde 2004, né? Então, eu fiz faculdade de Direito. Eu comecei trabalhando num escritório pequeno, ainda como estagiário, né? Me formei, segui trabalhando lá. Passei por outros escritórios, sempre na área, né, do contencioso de massa, né? No direito do consumidor, direito bancário, até que eu resolvi empreender, né? Então, eu fui para Florianópolis, abri uma imobiliária lá, mas, como estou em gestão, em negócios, né, não deu certo, né? Então, eu acabei voltando para o direito. E em 2011, eu voltei para Porto Alegre, né? E como eu tinha tido algumas dificuldades, né, ao empreender, eu tinha decidido trabalhar no escritório, né? Estava com a mente já focada de ser um funcionário, um empregado, não ter toda aquela carga, né, como vocês bem sabem, né, de gerar a própria receita. E estava decidido, passei por um processo de seleção, já estava selecionado e ia começar no escritório aqui em Porto Alegre, né, em 20 dias, né, depois que eu tinha voltado aqui e passado pelo processo de seleção.
Nesse meio tempo, né, uma amiga, a Laura, não sei se ela está assistindo aí, ela ficou sabendo que eu estava em Porto Alegre de volta, né, e me chamou. Disse, Cristiano, a gente está querendo implementar uma área processual aqui na empresa de propriedade intelectual que eu trabalho, né, e eu sei que a tua formação, né, é em processo civil, né, que eu já tinha feito uma pós-graduação, né, e a gente nunca imagina, né, que isso pode nos levar a outros caminhos, né. Então foi pelo processo civil que eu acabei entrando nessa empresa de propriedade intelectual, né, e para aplicar o processo civil, né, aos casos de propriedade intelectual, eu tive que estudar e me aprofundar muito em propriedade intelectual, né. Então um foi alimentando o outro e foi ali então que eu vi, né, a possibilidade de me especializar, que era uma questão que eu já vinha procurando e eu não vinha identificando a área que eu de fato gostava no direito, né? Tinha direito de família, tinha direito tributário, penal, mas nada me apaixonava tanto, né, como foi com a propriedade intelectual. Então eu acabei trabalhando aí quase 4 anos, né, nessa empresa que é tradicional aí da área, né, e em 2014 eu acabei sendo desligado, né, por não preencher o perfil da empresa, né, o novo perfil da empresa que estava sendo colocado, e eu fui, então, jogado para o mercado de trabalho. Então, conversei com muita gente, né, recente tinha comprado um apartamento, estava, né, cheio de dívida para frente, né, e aí a minha esposa foi quem me incentivou muito, né, outras pessoas me incentivaram a tocar o meu caminho, né, pessoas acreditavam em mim antes de mim mesmo. Né? Então, eu peguei uma salinha, né, no escritório de um amigo, comecei a trabalhar, a gente começou a crescer, as coisas foram acontecendo, né, porque quando a gente se expõe, as coisas vêm. Né? Parece que quando a gente está atrás de uma bandeira, a gente fica um pouco limitado. Né? Então, quando eu saí e coloquei o meu peito no mercado, as coisas começaram a acontecer e desde 2014, então, eu estou com um escritório próprio. Né? Então, a minha entrada na propriedade intelectual, na verdade, foi pelo meu viés passado em processo civil. Isso que foi interessante. Ô, doutor, olha que maravilha, né? Quando a gente está em movimento, as coisas acontecem, que tu acabou de dizer, é algo fantástico. Mas passa aqui para o pessoal, assim, de maneira, claro, simplificada, né? O conceito de propriedade intelectual, até para o pessoal já poder também... Porque muita gente pensa que registro de marca é para grande empresa, é para grandes negócios, né? E aí, acho que trazer esse conceito aí de propriedade intelectual mesmo, ter uma marca registrada, o cara tá lá, abre lá, sapataria do Joãozinho e tal, acho que não precisa. O outro abre o cachorro quente da Maria. Enfim, muita gente tem essa visão, né, o Rômulo, de que marca é só para empresa grande ou para um negócio maior. Eu queria que tu falasse aí sobre o conceito, né? Ô, Mauro, eu estava em São Paulo semana passada e tem um grande fornecedor de jeans nosso lá. Ele virou grande, né? Até uns 4, 5 anos atrás, ele estava passando por um processo de renovação, estava se reinventando tudo de novo. E ele registrou uma marca lá. Ele começou sem registrar a marca e fez... Cara, agora o cara bombou, velho. O cara explodiu, velho. Ele explodiu e agora... E pegaram a marca dele agora, porque o cara tinha registrado a marca. Tá vendo? E aí, doutor, ele tá... É isso aí. Aham. Eu tô atravessando a tua coisa ali, não, mas cara, foi bem. Ele tá assim, ó, a marca dele era NEXO. E os caras tinham registrado a marca dele, e agora ele botou um 0, NEX0. Mas ele vai ter que desconstituir a marca, tá lá enlouquecido, porque ele tá estouradaço, né? Então eu só queria colocar o desafio aí e essa proteção para todo mundo. O doutor com certeza deve estar trabalhando para o Mauro aí em registro de equipamentos, registro da marca. O Mauro aí virou um businessman aí internacional, né, doutor? Então temos que proteger o homem aí com as marcas. Não, ele é fantástico. A cabeça criativa dele não para nunca, né? Não para. Mas é interessante, Rômulo, né? Porque essa visão, né? Muitas vezes não é nem por desconhecimento, né? Porque às vezes a pessoa tem o conhecimento, né? Que precisa fazer o registro da marca, mas não sabe o porquê, né? E esse caso que tu trouxe, Rômulo, é um dos porquês, né? Porque muitas vezes a pessoa prefere não dar o passo de investir no processo de registro de marca,
né, pelo alto custo, né, mas ela não vê como investimento. Né, porque o que eu digo sempre aqui, quando o pessoal está começando o negócio, ele é pequeno, ele não é uma grande empresa, né? Eu digo, olha, pensa bem, né? Tenta reorganizar o fluxo de caixa para fazer o processo de registro de marca, né? Porque se tu acredita no teu negócio, significa que ele vai vencer, né? E na medida que ele vence, ele se torna referência. Né? E hoje com a internet, não adianta o cachorro, né, do Joãozinho que está em Estrela aí, achar que ele não vai ser copiado, que não vai ter problemas, né, no futuro. Depois eu trago outros exemplos aqui para a gente ver como que funciona na realidade, né? Mas eu queria só conceituar, né, Mauro, o que é a propriedade intelectual, né? É um instituto do direito, né, que muitas vezes a gente não vê na faculdade. Eu, por exemplo, na faculdade não tive nada a respeito, né? Mas é um instituto que abarca várias legislações. Né? Então tem a legislação, por exemplo, que rege o registro e a proteção da marca, da patente, né, que envolve ali tecnologias, né, de engenharia, enfim, dos mais diversos segmentos. Envolve também direito autoral, que é uma outra legislação. Né? Envolve registro de programas de computador, que também já é uma terceira legislação. Né? Envolve também todo o regulamento de concorrência desleal, que isso é muito importante hoje, né? A lealdade concorrencial entre as empresas, né? Que muitas vezes a gente tem visto sendo colocado de lado, né? Então a legislação também rege isso. Né? Então a propriedade intelectual, em resumo, assim, grosso modo, né? Ela é um direito de uso exclusivo. Né? Então quando a gente fala de marca, quando a gente faz o pedido de registro de marca, a gente tem que especificar lá qual que é o serviço, qual que é o produto, né, que a gente vai querer vincular aquela marca. Né? Então, por exemplo, a gente tem lojas Renner e tintas Renner. São duas marcas iguais, mas como elas estão em segmentos e produtos e serviços diferentes, não existe a possibilidade do consumidor vincular uma a outra ou confundir uma a outra a ponto de ter um desvio de clientela, por exemplo. Né? Então elas podem conviver. Então por isso que a propriedade intelectual ela é um direito de uso exclusivo. Quando a gente fala de patente... Deixa eu fazer uma pergunta, Mauro. Eu ainda sonho com uma loja lá na Otávio Rocha, que é a loja da Renner, né? A Renner tem... Quando a Renner estava com 40 e poucas lojas, a loja da Otávio Rocha representava 30 e poucos % do faturamento ainda, né? E quando eles tinham 11 lojas, ela representava 80% da venda. Aí eu fico viajando, sonho assim com uma loja na frente da Renner lá, da Otávio Rocha, com uma carta, com uma propaganda assim, ó, se você tem cartão Renner, você tem crediário na prata. Eu não posso usar isso aí, né? Não tem como, né? Aí entra na questão de publicidade, né? Aí a gente entra num outro patamar, mas que está sempre vinculado à propriedade intelectual também. O que tu não pode é sempre utilizar a marca de terceiros, né? Para fazer um aproveitamento indevido para o teu negócio. Né? Então, quando tu faz, por exemplo, o que a gente chama de propaganda comparativa, né? A loja Prata é líder de mercado, está na frente da loja tal, tal e tal. Desde que se tenha, né, uma comprovação disso, é possível, né? O código de autorregulação aí da publicidade, ele permite, né? Desde que seja aferível isso, né? Mas assim, esse é um dos pontos que geralmente chega aqui, Romulo, né? Para o escritório. Olha, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E muita gente acaba não tomando esses cuidados, né? Vai lá e faz. Né? Que é, por exemplo, o caso mais comum, né? Só para fechar, Mauro, hoje utilizar, por exemplo, a marca de concorrentes como palavras-chave em anúncios pagos no Google. Né? Então, isso já vem sendo considerado pelo judiciário, né, como violação de marca. Inclusive, indenizações vêm sendo aplicadas. Pode te aproveitar, usar a marca de terceiro de forma indevida, para um aproveitamento próprio. Cara, mas então tu vai ter processo pro resto da vida aí, porque, cara, nós estamos com os nossos nomes, hein, os nossos nomes, com as palavras, as marcas estão patrocinando a nós varejo, entendeu? Aqui, o nosso fornecedor está patrocinando... Quando o nosso cliente entra lá, Lojas Prata, tênis tal, tênis Vans. A Vans está patrocinando isso aí, cara. Pagando mais pelo lead do que nós.
Exato. Cara, Exatamente. os caras são bons, doutor, né? doutor, diz uma coisa para nós aqui, para aproveitar que esse assunto está muito bom. Assim, chega mais para você demanda de preparação, projeto, início de marca, quero fazer essa marca, ou chega mais demanda tipo assim, ó, eu botei lá sorveteria da Maria, já tenho, tô com um problema porque cresceu aquela história do Rômulo, agora tu vai ter que me ajudar. Qual tipo de demanda chega? O preventivo ou o corretivo? Corretivo, Mauro. Corretivo. Assim, ó, em 2020, né, no início de 2020, né, foi promulgada a nova lei aí de franquias, né? E lá hoje tem a obrigatoriedade de você ter, né, a marca registrada, né, no teu portfólio para poder franquear o negócio, né? Então, assim, a corrida para registro de marca foi grande, né? E não foram poucos os problemas e que a gente identificou, né, de impedimentos, né, legais aí do registro. Ou seja, já tinha marca registrada igual ou semelhante ali que impedia o registro deles, né? Então, isso foi, assim, casos emblemáticos, Mauro, de corrida para corrigir, né? E tensão do empresário, né, do empreendedor, em ter que ou tomar decisão, né? Ou eu sigo dessa forma, né? Ou eu mudo completamente a minha marca e assumo o risco lá com todos os meus franqueados aí. E eu tenho clientes aí que já tinham 15 franquias vendidas, né? E teve que mudar a marca. Ó, tem uma aqui, Rômulo, que é legal, que a gente foi um dia em Porto Alegre, num dos escritórios que tu já também trabalhou em parceria, e aí, claro, não pode citar nome de cliente e tal, mas aí, conversando com o advogado-chefe lá, que inclusive falou muito bem de ti, vocês já trabalharam junto, enfim, fizeram parceria, ele falou o seguinte, ele foi defender uma marca grande e contra uma outra empresa menor, tá? Mas que teoricamente o cara tinha registrado a marca antes da empresa grande. E aí eles foram buscando ali defesa e tudo mais, até que a empresa menor entrou dizendo que já trabalhava com publicidade, divulgação daquela marca antes. E ele, Cristiano, observou que não tinha data na publicidade. Ou seja, a publicidade não dizia, ó, 1º de janeiro, sei lá, de 2001, eu já estou oferecendo essa marca, esse produto no mercado. E com aquela objeção ali, ele conseguiu provar por A mais B de que a empresa menor tinha registrado a marca, mas nunca utilizou ela, né? E aí ele conseguiu, então, judicialmente, ganhar a marca para a empresa maior. Tu teve algum caso assim que tu pegou no detalhe e tu conseguiu virar a mesa, velho? Vários. Vários. Na verdade, quando eu comecei, Mauro, na propriedade intelectual, o meu grande diferencial eram os detalhes do conhecimento do processo civil. Ou seja, aqueles caminhos que a gente usa no processo para ganhar a causa, né? Então, esses detalhes, por exemplo, né, de ausência de datas, por quê? Porque a gente trabalha sob o princípio da anterioridade, né? Aquele que primeiro registrou a marca no Brasil, ele tem o direito de uso. Só que tem o usuário anterior de boa-fé, né, que é um outro artigo da lei. Que daí, se tu fizer a comprovação de que tu já usava antes, tu consegue reverter esse tipo de situação, de repente o cara ter pedido a marca antes de ti, né, e tu já usava ela. Mas são detalhes, tem prazo para isso, tem procedimentos também junto ao INPI, porque tu precisa também fazer o pedido de registro e aí impugnar a marca dele, né? Mas um caso emblemático aqui, que a gente tem aqui no escritório, que fala exatamente sobre esse caso semelhante, Mauro. Porque existe aqui na legislação de marcas, né, a obrigatoriedade de uso da marca. Tu não pode ter uma marca simplesmente para bloqueio. Tá? Só que isso, né, tem um prazo de 5 anos. Então, se a gente conseguir, por exemplo, que uma marca, pelo prazo de 5 anos e tu tem interesse nela, é possível a gente solicitar no INPI a extinção daquela marca, né, e tu entrar no lugar dela. Então, assim, existem vários mecanismos, né, para que a gente não perca a oportunidade de obter o registro, né, que é isso que tu está falando, né, Mauro? Não adianta se desesperar. O importante é trazer o caso, a gente analisa o caso de uma forma ampla, detalhada, para ver se tem saída.
né? E se não tem saída, geralmente aqui no escritório a gente é muito sincero e direto, né? A gente diz, olha, não tem chance. Se tu quiser seguir, vamos em frente, né? Ô, doutor, ô Mauro, a gente tem falado de marca, né? E no caso eu vi que a patente industrial e o conhecimento, a invenção ali, e eu acho que casa muito com o trabalho que o Mauro tem feito, porque existe uma tecnologia, uma inovação, existe um produto, né? Não é só uma marca, que claro que depois desse produto, essa ideia toda ela é carimbada com uma marca que protege tudo isso. Cara, e como é que faz, assim, a inovação ali, ela também pode ser patenteada, tipo assim, imaginando que fosse patentear algo ali de inovação ali, isso consegue ser feito no Brasil, está conseguindo proteger isso aí? Conta um pouco para nós aí que estamos um pouquinho por fora e eu interesso esse assunto. Com certeza, Rômulo. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem 2 institutos dentro da propriedade intelectual, né, que é a patente de invenção e a patente modelo de utilidade. Né? Qual que é a diferença dos dois? A patente de invenção, né, é quando tu cria algo, quando tu resolve um problema técnico, né, que não existia antes. Né? Ou seja, tu traz uma coisa completamente nova. Né? A patente modelo de utilidade, que é a mais utilizada e mais registrada no Brasil, são as patentes de melhoramento daquilo que já existia. Né? Então, são 2 coisas diferentes. E o que eu sempre estimulo, o que eu sempre falo, né, com o pessoal, os clientes, enfim, quando eu dou alguma aula, alguma palestra, ou eu posso falar para alguém, estimular a inovação a partir de melhoramentos. Né? Então, assim, eu tenho uma tecnologia lá dos produtos do Mauro, por exemplo, né? Mas eu vi que eu posso fazer um melhoramento ali na haste que vai ficar melhor, vai manobrar melhor, ou de repente vai ficar mais barato para produzir. Aí tu tem uma patente modelo de utilidade, porque tu te aproveita de algo que já foi pensado, já foi criado por outro e melhora aquilo. Né? Então isso, aos olhos da lei, né, e para o Estado, né, isso é interessante, porque na verdade tu está gerando novas tecnologias, gerando desenvolvimento para o país e indicadores também de inovação. Né? Legal. Então, hoje no Brasil, a gente tem um número muito maior de patentes de modelo de utilidade, que é aquele perfil, né, de inovadores que, opa, só um pouquinho, isso aqui eu acho que dá para fazer melhor. Esse aqui eu acho que ele pode ser um pouco menor, né? Ou ele pode ser um pouco mais barato. Né? E aí vai lá, desenvolve e tu pode obter uma patente, né, junto ao INPI para isso e obter todos os benefícios legais. Tu pode licenciar, por exemplo, um funcionário do Mauro lá, ou, sei lá, o próprio Rômulo. Olhou, não, mas eu tenho habilidade nisso aqui, eu vou criar isso aqui. Ó, Mauro, olha o que eu fiz, ó. Licencia, tu vai ganhar royalties, né? Se tu tem uma empresa, né, tu pode integralizar como capital social, né? Uma patente também tu pode utilizar para dar em garantia, para buscar algum fomento, né? Então, tu pode utilizá-la para várias situações. Não só a patente, como a marca, o desenho industrial, que também é um outro direito de propriedade intelectual, porque ele é um bem, né? Ele é como um carro, né? Ele não é um bem móvel, ele tem, mas ele é imaterial, né? Doutor, em alguns casos ele tem caído para o balanço como intangível, assim, ou não? Não sei com certeza, com certeza. Sim, Com certeza entra como intangível. Lógico, tu tem que fazer um valuation, né? Daquela patente, né? Mas mesmo que ela não tenha tanto sucesso e que ela seja aplicada internamente, ela tem valor. Né? Então a gente consegue fazer uma avaliação e em cima dessa avaliação integralizar no capital social, sim. Doutor, aproveita aí, já passa para a gente também esse conceito que está se falando muito agora, tá muito forte, sobre a patente verde, essa parte aí de ecologia, essa parte toda de um planeta mais autossustentável. Passa para a gente aí. Bom, o programa, na verdade, é um programa de prioridades, né? Que o INPI para, digamos assim, dar preferência de análise, né, de casos que têm impacto ambiental, né? Ou seja, que tenham aí uma sustentabilidade aplicada nas suas tecnologias. Então, assim, cada tecnologia que se cria hoje, que se consegue comprovar, né, que se gasta menos água, dióxido de carbono, enfim, tudo que a gente consegue evitar
de prejudicar, né, a natureza, hoje a gente consegue colocar essas patentes como preferência de análise no programa de prioridade de patente verde. Né? Então, isso tem sido bem bacana porque isso não apenas dá uma vantagem para a empresa em termos de tempo, né? Ao invés de esperar lá 6, 7, 8 anos para obter um registro de patente, hoje já é possível ter em até um ano e meio, né, o registro da patente. E o benefício para a empresa, na verdade, é também em relação ao marketing. Né? Ou seja, eu sou uma empresa inovadora, é uma situação. Eu sou uma empresa inovadora que estou preocupado, né, com o meio ambiente. E aqui está a minha tecnologia criada para entregar mais, né, para a sociedade, né, com menos impactos ambientais. Então, isso tem sido bem bacana. Tem muitas empresas buscando inovação nessa área, né, para que isso possa gerar benefício não só para a empresa, mas como também para o meio ambiente. Muito bom. Muito bom. Tu sabe que, Mauro, o meu pai é perito, né? E ele foi perito um tempo atrás, doutor. Aqui na cidade de Bom Retiro, existe uma fábrica que faz tampa para potinho, que vai azeitona, que vai amendoim, coisas assim, né? E a empresa de São Paulo entrou contra eles pedindo os últimos 10 anos renda, porque aquilo ali, quem tinha criado eram os caras, né? Então ficou uma discussão judicial de muito tempo, e o meu pai era o perito da justiça para dizer se tinha sido cópia ou não, ou se havia uma inovação dentro do processo, né? E eu tenho um outro amigo meu, Mauro, lá de São Paulo, ele é um turco, e ele tem lojas no Nordeste do país. E ele tem essas lojas porque há 12, 15 anos atrás o lojista ficou devendo para ele assumiu as lojas do cara. E ele pôde usar durante 10 anos a marca do cara. E agora acabou o contrato. E ele tinha 12 lojas em shopping lá, Fortaleza e tal. E ele teve que mudar a marca agora ou pagar royalties. Ele mudou a marca, o negócio dele acabou, velho. Ele teve que recolher as coisas. Incrível, né? Para tu ver como é próximo de nós e quanto pode ser decisivo, aí tá bem orientado, né? Excelente. Desculpa, pode falar. Não, na verdade, esses problemas, Romulo, eles têm sido muito comuns, né? Hoje, o judiciário, ele vem, inclusive, especializando, né, varas e cartórios, né, na área de propriedade intelectual dentro do direito empresarial, justamente pelo aumento dessa demanda, né? Eu venho fazendo mestrado sobre inovação, né, e lendo bastante, né, sobre... hoje o perfil, tem um artigo científico que analisou essa situação, o perfil hoje das empresas brasileiras é o perfil de cópia. Né? Sim. Hoje a maioria das empresas ainda prefere entrar no mercado se aproveitando, né, do espaço deixado por outra empresa, né, mas também se aproveitando, né, das vantagens, né, que aquela empresa apresenta. E às vezes pode ser uma marca, às vezes pode ser uma inovação, né, protegida via patente, e esse é um risco, né? Porque muitas empresas, inclusive, calculam esse risco judicial, quanto que eu vou ter que indenizar para entrar nesse nicho de mercado. Eu vou ter que indenizar em 1 milhão. Bom, mas se eu vou faturar 10 milhões, para mim vale a pena. Então eu me utilizo do judiciário também para isso. Né? Então é um movimento interessante, né, porque vai na contramão de tudo aquilo que a gente fala, né, de tudo aquilo que a gente sonha, né, que é empresas inovando. E até tem um caso, se me permite, da Brasilatas, né, que é um caso que eu gosto muito, que em 1984, se eu não me engano, eles criaram um programa que chama Simplificadores. Toda a alta diretoria se envolveu nesse programa, os funcionários a darem ideias de melhorias de processo, melhoria de gestão, melhoria de tudo. Então, assim, eles tinham uma média até, se eu não me engano, 2012, pelos dados que eu tinha ali, eles recebiam uma média de 150 ideias por funcionário, por mês. Então, assim, é muita coisa, né? Eles chegaram a ter 12 mil ideias e muitas delas foram implementadas.
né? Então, assim, quando a gente fala, né, Mauro, bom, mas será que a propriedade intelectual é para grandes empresas? Não, isso pode ser feito na empresa que tem 2 funcionários. Né, daqueles funcionários que estão lá o dia inteiro operando, né, uma máquina, que daqui a um pouco eles vão ver, opa, só um pouquinho, se eu mudar isso aqui, né, a esteira pode correr mais rápido, a esteira pode ser mais firme, aí tu tem uma inovação e tu tem inclusive uma patente de melhoria. Né? Então, as grandes empresas hoje, né, lógico, elas estão muito à frente, mas é interessante a gente olhar lá na frente para voltar para a nossa realidade, mesmo daquele que está começando. As grandes empresas já estão falando de governança em propriedade intelectual, que é justamente isso, né? Trazer um profissional para dentro das empresas para pensar como que pode fazer, como estruturar um programa, como estruturar os contratos, como proteger a empresa. E isso tem sido bacana, porque isso mostra uma visão de sustentabilidade, né? E não só uma visão de lucro de empresa. Né? Ô Mauro, doutor, o senhor falou, tu falaste agora uma coisa muito interessante, né, da participação das ideias das equipes, né? Me fez lembrar um problema que a Johnson Johnson conta, né, nos livros deles, que eles estavam com problemas que precisavam vender mais pasta de dente, né? E aí veio o cara da produção, né? Estavam lá pensando em campanhas mirabolantes e, o que nós vamos fazer, E o cara disse assim, cara, vamos abrir um pouquinho mais a boca da pasta de dente, quando o cara for botar pasta de dente, o cara vai botar mais, né? Exatamente. Os caras abriram a boca 30% ali, estourou a venda dos caras, né? Exatamente. Mas essa inovação aí tem que ser sido patenteada, né, cara? Ô, doutor, fala aí pra gente, o pessoal que está nos acompanhando, depois também tem uma boa audiência no Spotify. O cara que, por exemplo, tem lá um pequeno negócio, está começando, enfim, ele quisesse um passo a passo de como ele registrar a marca dele, uma vez que ainda não é cultural, como tu falou, na universidade, que já é um outro nível de ensino, não falaram, então tu imagina na escola, possivelmente também ninguém vai tocar nesse assunto, então é muito natural da nossa cultura aqui que as pessoas não saibam como fazer. Hoje, se tu pudesse dar um passo a passo aí de como o cara pudesse registrar a marca dele, como que seria, só para a galera poder ter essa ideia aí, a gente poder chegar nos objetivos que um país com mais marca registrada, um país com mais patente, também é sinônimo de uma economia melhor. E aí, até para o Rômulo já deve saber disso, mas enfim, para o pessoal que está nos acompanhando, existem alguns fundos de investimento a nível mundial que medem a riqueza do país, não é nem em cima do PIB apenas, mas é o número de patentes que aquele país tem. Então é uma coisa muito séria. Eu queria que tu pudesse falar para nós aí, doutor. Com certeza, Mauro. Hoje, né, quem faz os registros de marcas hoje aqui no país é o INPI, né, que é a autarquia federal responsável, né, por fazer todo esse processo. O INPI ele tem um programa, né, que ele ajuda, né, o pequeno empreendedor a fazer o processo de registro de marca. Né, mas aqui eu vou colocar, né, aquilo que de fato eu entendo como o mais correto, né, que é buscar um profissional. Né. Por que eu digo isso? Porque o profissional vai conseguir fazer, por exemplo, uma pesquisa de viabilidade de registro. O que é isso? Ele vai buscar no banco de dados do INPI, né, marcas que já estejam registradas ou que estejam em processo de registro, né, que possam vir a se apresentar como um impedimento de registro. Por quê? Eu não posso ter 2 marcas iguais ou semelhantes convivendo para um mesmo público consumidor, para um mesmo segmento. Tá? Então, a legislação ela tem lá 24 incisos, né, dentro de um artigo de impedimentos ao registro, ou seja, o que não pode registrar. Isso é importante, né? É importante ter um profissional analisando isso com experiência, né, com conhecimento, para que também o investimento não seja jogado fora. E um segundo ponto é para que também você não faça um pedido de registro sozinho, né? Não viu que tem uma grande marca, por exemplo, uma grande empresa que já tem uma marca semelhante e que tu possa vir a tomar um prejuízo aí de um processo judicial, tem que contratar advogado, se defender, né, no judiciário, que vai ser muito mais caro do que contratar um profissional desde o início. Né? Então, o primeiro passo mais importante é fazer uma pesquisa. A partir disso, né, aí a gente vai para o processo em si. Né, que é fazer o protocolo de registro, né, com todas as formalidades, né, os documentos necessários, e aguardar o prazo. Hoje tem demorado de 8 a 10 meses, né, para que o INPI decida. Ou seja, o INPI vai dizer, olha, a tua marca, de acordo com a legislação, pode ser registrada, ou a tua marca, de acordo com a legislação, ou em virtude de um impedimento de uma marca anterior,
não pode ser registrada. Então, basicamente, esse seria o fluxo, né, de um processo de registro onde que a pesquisa de viabilidade é o mais importante. E aí pode procurar o profissional perto da tua cidade, alguém de confiança, pede indicação, porque é hoje o mais indicado a ser feito. Né? Então, assim, eu tenho muitos casos, como eu falei, né? Tem muitos casos que chegam aqui no escritório de marcas que já estão sendo usadas, mas que tem marca igual, já registrada no Nordeste, em São Paulo, enfim, porque o pessoal geralmente faz uma busca, né, no Google. Eu vi no Google aqui, não tem a marca igual a minha, né? Mas, de repente, a marca que já está registrada não está no Google, não aparece ali. Né? Então, o lugar correto de a gente fazer essa pesquisa é junto ao INPI. Deixa eu carregar aqui. Muito bom, cara. Muito fantástico, bom. Fantástico. Então, o principal é fazer essa busca pelo profissional que possa te auxiliar e te ajudar aí, né, a fazer o registro correto. Ou te indicar que tu mude de marca. Que maravilha, cara, que maravilha. Doutor, a gente tem aí um horário que a gente cumpre com o pessoal, né? Normalmente o compromisso é das 7 às 7h30. Hoje, como o papo estava muito bom, a gente passou um pouquinho, né? Mas eu queria que tu deixasse aí uma mensagem final para o pessoal, né? Também o Rômulo aí, pudesse deixar aí o spoiler final para a galera. Bom, eu primeiro agradeço o Rômulo, o Mauro, né, pela oportunidade aí, pela honra também de estar participando, dividindo com vocês. E como mensagem final eu deixo, né, para os pequenos empresários aí, né, diante dessa pandemia, né, utilizar essa palavra, né, essa expressão inspiradores, né, buscar referências, né, de profissionais que já chegaram lá, né. Então eu tive uma dificuldade, né, de chegar nesse caminho que eu estou trilhando hoje, né, por não ter uma referência, não ter alguém que eu pudesse chegar perto, né, de pedir um aconselhamento. E hoje, com a internet, com a pandemia, isso, né, democratizou. Hoje a gente tem acesso a vocês aí, né, no celular aqui. Então, é buscar referências, né, buscar uma ajuda, buscar uma assessoria, né, para que tu possa crescer o teu negócio de forma sustentável, para que aquilo possa ser, de fato, né, um gerador de renda e um gerador de riqueza. Porque todo negócio, né, que é aberto, que tem um CNPJ aberto, né, ele tem um compromisso social. E esse compromisso social, ele não é só para ti e para tua família, né? Ele é para a cidade também, porque tu recolhe impostos, né, tu gera renda e tu também inspira outras pessoas. Né? Então, o meu recado final é que a gente tenha a coragem, né, de ir atrás e buscar referências, né, inspiradores aí para que a gente possa ter mais chance de sucesso nos nossos negócios. Maravilha, doutor. Mauro, uma excelente, linda sexta-feira a vocês, aos nossos ouvintes aí que nos inspiram. Achei sensacional o que o doutor falou por final aí. Realmente, hoje nós não temos mais desculpa para não ter um mentor, né? Todo mundo é muito acessível. Acho que todo mundo aí que nós conversamos, levamos aí no canal do Inspiradores, todo mundo se deixou disponível para conversar, quem quiser chamar inbox, quem quiser trocar uma ideia. E isso é maravilhoso. Aí o pessoal hoje tem acesso aos melhores, é só chamar, né, doutor? Então, exato. Um grande abraço a todo mundo, Mauro. Um beijo para todos aí. Pessoal, doutor, obrigado. Rômulo, pessoal, Deus abençoe. Bom final de semana. Valeu. Bom final de semana. Tudo de bom. Forte abraço.